Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 2, que trata da inspiração divina da Bíblia. Que a paz do Senhor esteja presente em todos os vossos corações. Queridos irmãos, esta é uma lição muito bem escrita, muito bem aprofundada. Os irmãos já leram, observaram que ela traz preciosíssimas informações para nós e queremos trazer aqui também mais alguns subsídios. Observando também que o autor, o comentarista, enquanto escreve a matéria, sempre cita riquíssimos textos bíblicos que comprovam aquilo que está falando. É importantíssimo que o professor oriente e encaminhe os alunos para a leitura desses textos. Evidentemente que não dá tempo de lê-los todos na aula, mas que cada tópico você, professor, selecione um ou dois textos para estar sempre lendo, munindo o aluno de ferramentas para defender a sua fé. Haja vista que dos pontos em que a fé cristã é mais bombardeado é sobre a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras Sagradas. E tudo isso vem ser tratado justamente nesta lição, então é importante, fortalecer essa estrutura apologética, utilizando os textos bíblicos para defender essas características da palavra de Deus. Nós temos o primeiro ponto trazendo sobre a doutrina da inspiração bíblica, onde nós cremos que essa inspiração é divina, é verbal e é plenária. É divina, pois, evidentemente, o próprio Deus inspirou toda a Escritura. Quando nós falamos de Bíblia Sagrada, estamos falando da palavra do próprio Deus, que inspirou de maneira verbal os autores sagrados, que foram apenas veículos, mensageiros, mas que portavam uma mensagem não sua, mas do próprio Deus. Daí a palavra inspiração no grego significa soprado por Deus para, de maneira figurada, falar algo mecânico, algo físico que aconteceu de maneira real. E quando falamos que a inspiração é plenária, é porque cremos, de acordo com o que lemos nas próprias Escrituras, que não é apenas esse ou aquele texto, essa ou aquela porção da palavra que foi inspirada. Não. Plena, integral, completamente inspirada em todos os seus capítulos, em todos os seus versículos. É importante salientar que alguns textos bíblicos, por exemplo, falam expressões, trazem frases de pessoas que mentiram, de pessoas que falaram palavras soberbas, de pessoas que falaram palavras até contra o próprio Deus e estão registradas. Então significa que Deus inspirou aquela pessoa a falar aquela blasfêmia? Deus inspirou aquela pessoa a mentir? Deus inspirou aquela pessoa a trazer aquela palavra de orgulho? Não, evidentemente que não. Mas Deus inspirou o autor sagrado a registrá-la, pois evidentemente ela traz uma lição para todos nós. Quando nós falamos da inerrância das Escrituras, nós ficamos, irmãos, maravilhados, porque evidentemente nós observamos como Deus trata com o homem e usa também o homem para expressar, para registrar algo que evidentemente é divino. A Bíblia tem autores humanos, idiomas humanos, estilos literários humanos, ela registra emoções humanas, cita obras humanas, apresenta culturas humanas, mas ainda assim é a palavra de Deus que não pode ser anulada e que não é infalível, não é? A Bíblia apresenta os erros do homem, suas fragilidades, suas debilidades, os seus pecados, para afirmar, acima de tudo isso, evidentemente, o poder, a graça, os atributos, a personalidade, o caráter do Senhor, nosso Deus. Quando nós falamos de Escrituras Sagradas, nós estamos falando de um drama contínuo, de Gênesis a Apocalipse, de uma história que vai se desenrolando ao longo de todos os livros da Bíblia, desde o paraíso perdido até o paraíso restaurado, né? De Gênesis, onde nós temos o primeiro paraíso, que o homem infelizmente foi expulso por causa do pecado, até o último paraíso, onde o homem será inserido depois da expulsão do pecado. O fio central das Escrituras é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar Jesus revelado implícita ou explicitamente em todos os livros da Bíblia Sagrada. Ele é a espinha dorsal, é a coluna vertebral do desenrolar
das Escrituras. No Antigo Testamento, Cristo é a expectativa. No Novo Testamento, ele é realidade. No Antigo Testamento, ele é predito, ele é profetizado, ele é prenunciado. E no Novo Testamento, ele é presente, ele é revelado. Glória a Deus. E a mensagem central da Bíblia é muito simples, né? O problema central do homem é o pecado e a solução para o pecado é Jesus Cristo, a salvação que há nele. Então, esta é a mensagem central que vai sendo preparada no Antigo Testamento e revelada e explicada no Novo. Quando nós falamos, queridos irmãos, ainda acerca dessa inspiração, refutamos 4 teorias estranhas que tentam explicar de maneira errônea e equivocada a inspiração divina sobre as Escrituras. A primeira dela é a inspiração por ditado, em que Deus dizia o tema e os autores, de maneira mecânica, iam escrevendo aquilo que o Senhor estava falando. E nós sabemos que não é bem assim. Deus vai sim se utilizar das emoções, da personalidade, do conhecimento, do contexto cultural de cada autor. São 40 autores que vão ser utilizados por Deus. Nós temos um livro muito interessante e um livro bem pequeno do J.C. Ryle, que é A Inspiração das Escrituras. É um livro com pouquíssimas páginas, você lê ele em poucos minutos, 22 páginas, e esse livro nos traz na sua página 3, já no início, quando traz uma defesa sobre a inspiração das Escrituras, ele diz que aqui nós temos um livro escrito por mais de 40 autores, e os escritores eram homens de todas as posições e classes sociais. Um foi legislador, outro um rei belicoso, outro um rei pacífico, outro foi boiadeiro, um foi criado como publicano, outro como médico, um foi criado como fariseu, 2 como os pescadores, vários como sacerdotes. Eles viveram em tempos diferentes durante um período de 1500 anos e a maioria deles nunca viu um ao outro face a face. E ainda assim, há uma perfeita harmonia entre esses escritores. Isso é que é glorioso, porque nós não encontramos erro, contradições, discrepância entre os livros sagrados. Um autor apenas escrevendo, um autor humano, pode produzir entre várias séries de seus livros erros. Ele precisa estar sempre revisitando, ele tem que se submeter à revisão bibliográfica. A Bíblia não precisou desse tipo de revisão ortográfica também, porque evidentemente ela é a voz do próprio Deus se utilizando de homens para fazer esse registro. Um período de 1500 anos, queridos irmãos, é um período muito grande. E aí você, professor, pode apresentar que a escrita do Antigo Testamento ocorreu de entre 1500 a 450 a.C. e o Antigo Testamento foi escrito num período de tempo menor, 45 a 90 depois de Cristo. Outra teoria que rejeitamos é a teoria da intuição, em que as pessoas que escreveram a Bíblia tinham quê de genialidade, tinham quê de uma espiritualidade avançada e receberam uma revelação e desenvolveram propriamente de si uma escrita mais aguçada. Nós também não cremos nisso, pois embora Deus usou aquelas pessoas e o contexto onde elas viviam, mas elas não escreviam de si, por si, elas escreviam evidentemente de Deus. Outra teoria que nós não aceitamos é a teoria da iluminação e a teoria da inspiração dinâmica. A teoria da iluminação nos diz que as pessoas, elas receberam o tema e desenvolveram, ali, discorreram sobre aquele tema de maneira espetacular, porque evidentemente elas tinham também um aspecto diferenciado, elas tinham uma facilidade de escrita. Nós também não cremos nisso. E por último, a teoria da inspiração dinâmica, em que se acredita que Deus dava às pessoas as frases, os conteúdos, o norteamento, e eles utilizavam o vocabulário, utilizavam a escrita, desenvolviam, como quem dá um tema de uma redação. Faça uma redação sobre a violência no mundo. E é como que Deus dissesse, olha, agora você vai falar contra a violência, e o autor bíblico ia desenvolvendo, escolhendo até as palavras. E nós sabemos que não é bem assim, até porque o Senhor Jesus disse que quem acrescenta
ou retira, mesmo que seja um ponto, uma palavra das Escrituras, esse também será tirado do reino de Deus. Então, a integridade das pontuações, das palavras, das construções gramaticais, semânticas, foram inspiradas plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo, porque Deus inspira completamente, Deus coordena o processo completamente através do seu Espírito, mas se utilizando, evidentemente, dessa variedade de instrumentos. E nós vamos ver essa variedade justamente quando lermos os textos bíblicos, nós vamos observar a variedade de gêneros literários. Observe que já estamos falando do segundo ponto, que fala da inspiração dos autores, suas limitações, Deus vinha preenchendo essas lacunas, e aí nós vamos observar a variedade de gêneros literários. Os teólogos que estudam essas porções dizem que 40% do Antigo Testamento é na porção de narrativa. A maior parte aí nós vamos ver do Novo Testamento é todo construído na estrutura de narrativa, na estrutura histórica. Mas, evidentemente, nós vamos encontrar também prosa, vamos encontrar poesia, vamos encontrar provérbios no Antigo Testamento. No Novo Testamento também iremos encontrar narrativas, mas também vamos encontrar as epístolas, vamos encontrar os evangelhos e vamos observar também ali o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, que é um livro riquíssimo em figuras de linguagem, em símbolos. Por falar em figuras de linguagem, a Bíblia é riquíssima nelas, principalmente nos livros poéticos e nos livros proféticos. Essas figuras de linguagem vão aparecer de maneira muito bem presente, até porque a escrita hebraica também é uma escrita poética muito própria aí da maneira em que Deus utiliza o idioma. Os idiomas são o hebraico, algumas porções de aramaico e o Novo Testamento. Você também deve frisar isso para os seus alunos aí na aula. Quando nós falamos aqui no terceiro ponto sobre o Espírito Santo e a Bíblia, nós vamos observar também alguns textos bíblicos que vão comprovar a inspiração tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e a ação do Espírito Santo não só na inspiração dos autores, mas também agindo na vida dos leitores. Então, é a grandeza da palavra de Deus e o seu poder que Deus age não só no momento em que a palavra foi revelada, mas no momento em que ela também é aplicada na vida de quem lê, como já falei aqui inicialmente na lição passada. Quando nós falamos ainda de Bíblia Sagrada, há algumas informações importantes para defendermos a grandeza desta inerrância das Sagradas Escrituras, ou melhor falando, da sua inspiração das Sagradas Escrituras, é que a prova está em diversos textos bíblicos de que nós vamos encontrar que a própria Escritura defende que ela é inspirada por Deus. Primeiramente, eu quero citar aqui o Salmo 12 e o verso 6, que é um versículo que deve ser utilizado na aula, que nos diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Esse texto encontra eco em Provérbios, já no fim do livro, no capítulo 30, e o versículo 5, que diz que toda palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Então, observe que aqui em Salmo nós temos as palavras de Deus de maneira plural, se referindo a todas as porções das Escrituras. Aqui em Provérbios, a palavra aparece no singular, mas com o advérbio de intensidade lhe precedendo toda. Então, não é uma palavra. As palavras do Senhor, completamente, toda a palavra do Senhor, completamente. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos e todos os capítulos vão apontar, evidentemente, para essa inspiração divina. Não só esses textos, mas se nós visitarmos, por exemplo, o Salmo 50, e o verso 17, nós vamos observar que Deus se refere à sua palavra como que Ele mesmo, sendo o autor, sendo o coordenador, sendo aquele que está no controle delas. No verso 17 do Salmo 50, ele diz as minhas palavras, se referindo dela mesma. No Salmo 119,
E o verso 130, o salmista fala a exposição das tuas palavras. Então, essa autoridade como que pertencendo ao Senhor Deus. Também o livro de Apocalipse é um livro que vaticina essa propriedade de que a palavra pertence a Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 1 e versículo 17 ao 20, quando João tem aquela visão tremenda de Jesus glorificado e Jesus convida-o a registrar todas aquelas palavras que evidentemente estavam vindo do próprio Deus. Então, aqueles que dizem que a palavra de Deus é algo escrito pelo homem, na verdade não têm tanto conhecimento bíblico, evidentemente nunca leram a Bíblia e apenas repetem, apenas trazem, infelizmente, a reprodução de um discurso que não é seu. Há um material muito interessante que nós vamos observar em relação ainda à estrutura da inspiração da palavra de Deus, é que esses homens que as escreveram, muitos deles não se encontraram, não sabiam que a palavra ia entrar no cânon, eles não tinham essa pretensão, não tiveram oportunidade muitas vezes de consultar outros livros das Escrituras, porque muitos foram produzidos em um tempo muito distante um do outro, mas ainda assim se complementam. Há profecias que são citadas em um livro, Deus usou um profeta para isso, e depois Deus confirma usando outro profeta, e eles nunca se conheceram, eles nunca se encontraram, eles nunca ouviram o que nenhum outro tinha falado, e o melhor, eles não só falam a mesma coisa, como séculos mais tarde Deus cumpre essas promessas, mostrando que quem estava falando tudo aquilo era o Senhor nosso Deus. Lembrando também que o cânon sagrado, cânon é a palavra que significa para medir, uma regra de medir, a cana, como que uma régua para medir se o livro ia ser ou não inserido na Bíblia Sagrada. O cânon não foi fechado e completo muitos anos depois desses livros terem sido produzidos. Eles foram sendo inseridos, né, ali nos primeiros anos da igreja, logo após a sua formação. Então, a igreja, ela testemunhou também. Nós temos aí mais um testemunho, além do próprio Deus, além do de Jesus no seu ministério terreno e além dos apóstolos e do profeta, a igreja também testemunha sobre a veracidade desses livros e a sua inspiração plenária vindo do próprio Deus. Os pais da igreja, considerados assim, na era da patrística, grandes estudiosos, eruditos, intelectuais, homens de altíssima inteligência, também confirmam a inspiração das Escrituras. Lembrando que nós não precisamos de uma autoridade para confirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela tem essa autoridade inerente a si mesma. Mas é importante trazer essas informações só para vocês terem ideia dos pais da igreja, os mais conhecidos, que confirmam também, né, que fazem eco diante de tanto conhecimento, porque há pessoas que hoje que estudaram alguma coisa e dizem, eu provo que a Bíblia não é a palavra de Deus, é cheia de erros. Essas pessoas têm pouquíssimo conhecimento frente ao que nós vemos de produção intelectual dos pais da igreja, e são homens que confirmam, não, realmente a Bíblia é a palavra de Deus, não encontramos erros nela, e aí poderíamos citar Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, Justino Marte, Ireneu, Clemente de Alexandria, Hipólito, Tertuliano, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Cirilo de Jerusalém, Ambrósio de Milão, Jerônimo e João Crisóstomo, o famoso Boca de Ouro. Só alguns poderíamos citar, tantos outros. A igreja continua avançando ao longo das eras, chega a reforma protestante, Martinho Lutero, grandes outros reformadores confirmam a inerrância das Escrituras, a sua infalibilidade, que são fruto, evidentemente, da sua inspiração plenária, sua inspiração divina. Depois vem os grandes teólogos aí do século XX, os grandes teólogos pentecostais clássicos, os grandes teólogos assembleianos. Então, é tanta gente inteligente, tanta gente compromissada que lê, estuda e confirma, e aí nós temos uma meia dúzia de pessoas que nunca leram a Bíblia completamente, escrevem um ou outro artigo em periódicos seculares e digam, não, a Bíblia ela tem erros. Prove-os, comprove-os, evidentemente nunca conseguirão, porque esta palavra não precisa passar por crivo humano, não precisa passar por um laboratório, pelo método científico, como eu falei na semana passada, pois é da sua natureza todo o poder, é da sua natureza toda a verdade, pois se trata
da própria palavra de Deus. E como nos diz o texto áureo da segunda carta a Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Que esta lição, queridos irmãos, seja muito útil, que você, professor, consiga desenvolver esses tópicos, não se perdendo em outros assuntos, mas seguindo o fio condutor que a lição nos apresenta, e com certeza a aula será muito proveitosa, muito edificante e estará fortalecendo os alunos para continuar defendendo a inspiração divina, verbal e plenária das Escrituras Sagradas. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.